Paz do Senhor a todos. Vamos lá para mais um dia de vida devocional. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar com a palavra de hoje. Nós iremos continuar a falar a respeito do Salmo 90. A quinta passada nós falamos o quanto a vida ela é breve. Hoje nós iremos falar praticamente as mesmas coisas, mas de uma outra perspectiva. Nós iremos falar a respeito de que a nossa vida, passa rápida e também o quanto nós voamos, com o tempo e quanto passa rápido, Então eu quero ler com vocês a continuidade do Salmo 90. Do 5 ao 12. Tu os arrastas por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti nossas maldades, e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob tua ira. Nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que é devido? Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A palavra de hoje é: voamos. Esse é o nosso entendimento, esse deve ser o nosso compreendimento a respeito da nossa vida. Você viu, se você assistiu quinta-feira passada, se não, eu te encorajo a assistir, procura lá no nosso canal do YouTube, sobre a ministração de quinta passada, onde eu falei a respeito de que a vida ela é breve. Porque todos os dias nós somos lembrados de uma maneira dolorosa de que a nossa vida ela é um exercício de desintegração. Por quê? Vamos nos desgastando, nos deteriorando ao passar dos dias, até voltarmos ao pó. Porque isso que diz a palavra de Deus: do pó viemos e ao pó retornaremos. Os versículos 7 ao 11 nos lembram que a morte não é uma ordem natural das coisas, porque não foi esse o pensamento de Deus quando nós o encontramos criando todas as coisas em Gênesis capítulo 1. Não foi um pensamento de Deus, não foi a intenção de Deus, mas nós somos lembrados de que a morte passou a habitar por conta da nossa separação de Deus. Após o pecado de Adão e Eva, ali do jardim, desobedecendo uma ordem direta de Deus, ali o pecado entra no mundo e, como consequência, eles passam a compreender e entender a respeito da morte. É a maldição sobre toda a criação, não somente sobre o homem, mas toda a criação sofre e geme, como diz as Escrituras, clamando a volta do Salvador, para que assim ela possa também ser redimida. Então, devemos compreender o seguinte: a morte, ela não é a ordem natural das coisas, mas devido ao nosso afastamento, o desviarmos de Deus por conta do pecado. Claro que não foi nós, mas foi Adão. Mas Paulo diz que em Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo. E a partir disso, todos aqueles que nascem descendentes de Adão. É por isso que precisamos do nosso Salvador. Interessante que, mesmo a morte não fazendo parte, não é o natural das coisas, mas ela se faz presente.
Até mesmo na morte, Deus tem um propósito. Porque sem esse ensinamento da consequência do pecado, sem esse ensinamento da morte, nós não conseguimos alcançar também a sabedoria. Ficaremos sempre chocados com aquilo que as pessoas e até mesmo nós somos capazes de fazer ao ver que a vida ela está passando rápido e a vida está levando tudo aquilo que nós e tudo aquilo que sempre mais amamos. A morte tem como papel nos ensinar isso. Às vezes nós ficamos chocados, com aquilo que podemos fazer ou com aquilo que as pessoas podem fazer. Ficamos chocados quando perdemos tudo aquilo que nós amamos, Nesse tempo, que mensagem tem passado? Nesse tempo, como as coisas têm falado ao nosso coração, como muitas pessoas têm medo da morte, como muitas pessoas estão temendo a morrer, porque, como eu digo nos meus sermões de domingo para a igreja, parece que a morte está fungando no nosso cangote, parece que ela está grudada em nós, parece que a todo tempo estamos com essa sensação de insegurança e parece que a morte está tão próxima de nós. Mas aí fica uma pergunta: se nós sabemos que a morte é uma certeza que todos nós temos, a única certeza que eu e você temos nessa vida é a morte, porque desde quando nascemos, essa é a nossa certeza, que nós morreremos um dia, que os nossos familiares, as pessoas queridas, os nossos pais, filhos, eles morrerão um dia. E a Bíblia está dizendo a todo tempo para nós que a vida não se faz conforme pensamos ou imaginamos, que a vida ela é breve, a vida ela é passageira, os dias passam rapidamente. Só para você ter noção, nós já estamos na metade do ano, mais um ano praticamente já está indo. Então quero que pensemos nessa seguinte questão: nós vamos confiar nas nossas próprias habilidades? Nós vamos buscar satisfação em nós mesmos? Porque se fizermos isso, se nós buscarmos satisfação em nós mesmos, se nós confiarmos nas nossas próprias habilidades, nós sempre iremos perder. Porque o que você precisa fazer para confortar o seu coração? Você precisa enfrentar o pecado, precisa enfrentar a morte, ou você vai perder a noção da realidade. Porque isso está tão claro para aquele que serve a Deus, para aquele que é de Cristo, isso está tão claro, porque a Bíblia está dizendo isso para nós, desde o início, a morte está presente, desde o início, o pecado está presente, então não tem como fugirmos, não tem como escaparmos, mas o que temos que pensar é como Moisés mesmo disse, ao ver a idade chegando, os anos se avançando, ele já velho, dizendo que no Senhor ele pode aprender a contar os dias, para que ele possa encontrar sabedoria. Se você começar agora em compreender a respeito do pecado, a compreender a respeito da morte, você vai conseguir alcançar sabedoria para viver melhor os seus dias. Mas como você pode fazer isso? Não é sozinho, não é buscando as suas próprias habilidades, não é confiando nas suas próprias forças, não, é somente em Jesus, é somente em Deus que você vai conseguir encontrar respostas para a sua vida, onde você vai conseguir encontrar perdão para os seus pecados e também você vai encontrar consolo na morte.
Porque, como eu disse domingo para a igreja, será que nós estamos prontos para morrer amanhã? Você está pronto para morrer amanhã? Você deseja isso? Você almeja isso? Ou quando eu falo isso, você já logo vem no seu coração um profundo sentimento de desespero? Não, eu não posso. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meu esposo, eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eles vão ficar? Pois bem, mas isso que é a vida, nós não temos o controle dela, nós não sabemos o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. É por isso que nós precisamos aprender a viver o dia, a oportunidade, o presente que Deus nos dá. Por isso que eu estou decidindo falar só a respeito do Salmo 90 todinho para nós, para mostrarmos o quanto a nossa vida é breve e o quanto estamos passando rapidamente. Porque você precisa responder essa pergunta com sabedoria. E também essa pergunta nos traz a realidade. Viva a realidade. Se prepare sim para a morte, para que você possa, através disso, encontrar sabedoria. Porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus fala conosco. Até mesmo na morte. Salomão diz que ele prefere ir a um funeral do que participar de uma grande festa, porque no funeral se encontra muita sabedoria. É ali que ele reflete sobre a vida. Não é isso que acontece quando alguém morre, uma pessoa próxima fala: nossa, tão jovem, uma vida toda pela frente, nossa. E aí que tá. E a gente acaba não se preparando. Mas não se esqueça, voamos. Por isso, vamos pedir a Deus neste dia para que possamos compreender um pouco mais sobre Ele e como podemos levar a nossa vida, enfrentar a nossa vida, levando a morte, não mais como um adversário, mas alguém que trabalha para que possamos nos aproximar mais de Deus e olhamos para o pecado como consequência mesmo, como separação de Deus. Então, se você quer ter vida, não somente a vida que você tem, mas a vida eterna, busque ao Senhor Jesus. Encontre consolo nele. Nesse tempo, há muita coisa que Deus tem falado ao nosso coração. E uma delas, em meio à morte, dizendo que a vida é passageira. Precisamos olhar para Ele e nos voltar para Ele. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor neste dia, para que possamos ter em nosso coração a certeza de que realmente a nossa vida é breve, de que realmente voamos, que a vida passa rápida e que a morte é uma realidade. Porque quando o pecado entrou no mundo, houve separação entre o homem e ti. E como consequência, toda a criação passou a conhecer a morte. Mas nós sabemos que a morte, para aqueles que são seus, funciona apenas como uma passagem para um caminho eterno contigo, para uma vida eterna contigo. Mas também a morte, para aqueles que não são seus, serve como punição para uma vida, uma separação eterna de ti. É por isso, ó Deus, que o Senhor tem falado a todo tempo conosco. É por isso que o Senhor tem falado a respeito de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, dessas vidas que se perdem, dizendo: a vida é rápida, a vida é breve, a vida é passageira, por isso devemos tomar cuidado, por isso devemos tomar conta e prestar conta daquilo que estamos fazendo e de que forma estamos vivendo, para que possamos nos arrepender do nosso pecado e olhar a realidade que está à nossa volta e nos preparar, ó Deus, para que possamos fazer como Moisés, para que o Senhor nos ajude a contar os dias, para que alcancemos um coração sábio. Nos dê sabedoria para responder essa pergunta: como ficaremos
como seremos se morrermos amanhã? Como será a nossa vida? Que realidade nós estamos vivendo? Que papel a morte está fazendo a nossa vida? Então, ó Deus, nos ensina a lidar com a vida e também com a morte. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? E é isso. Deus abençoe sua vida, que você tome essa palavra no seu coração. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem e também de seguir a nossa página do Facebook, da nossa igreja e também do YouTube. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana.